E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Vamos aqui então hoje explicar, como é o significado da caverna do Platão. Nas aulas passadas, eu comecei com vocês esse filósofo que foi aluno do Sócrates e falei para vocês que no livro sétimo da República, ele escreveu uma obra chamada A República, e nessa obra chamada A República, que é a descrição de uma cidade ideal, de uma cidade perfeita, lá no livro sétimo, que equivaleria ao capítulo sétimo, o Platão então descreveu o mito da caverna. Então, nas aulas passadas, eu estava trabalhando com vocês lá, a ideia do Parmênides e do Heráclito a respeito da realidade. Então, o Parmênides tinha uma ideia a respeito da realidade e o Heráclito tinha outra opinião sobre como funcionava a realidade. Para o Parmênides, tudo estava parado, tudo era imóvel, não havia movimento no mundo, era uma ilusão nossa dos sentidos esse movimento. E para o Heráclito, tudo estava em constante mudança, tudo mudava constantemente. Então, para resolver esse problema criado pelo Parmênides e pelo Heráclito, o Platão então dividiu a realidade nossa que nós vivemos em duas partes, Então ele criou uma teoria chamada teoria do mundo das ideias, ou teoria das formas, ou da essência, Então para o Platão havia um mundo perfeito, que é um mundo original, chamado mundo das ideias. Esse mundo das ideias, ou mundo inteligível, olha só o nome, Ó, mundo das ideias, o mundo inteligível, só pode ser alcançado pela nossa razão, pelo nosso intelecto. É um mundo metafísico. A palavra metafísica em grego quer dizer que está além do nosso mundo físico, tá? Está em outro mundo superior a esse nosso mundo aqui. Então, lá nesse mundo das ideias estão as essências de tudo que existe aqui, Estão as formas de tudo, a origem. Então, esse mundo das ideias aí, ele é o mundo original, E aí, então, o outro mundo é o nosso mundo aqui, que é o mundo sensível. Esse mundo nosso aqui é o mundo alcançado pelos sentidos, tá? Então, é o nosso mundo físico. O mundo das ideias é o mundo metafísico, ou seja, a palavra meta quer dizer além. Físico, natureza. Então, é um mundo que está além desse nosso mundo aqui da natureza, onde acontecem os fenômenos. Então, o mundo sensível, que é o nosso mundo, tudo que está aqui é uma cópia daquilo que está lá no mundo das ideias. Ali no cantinho ali, tem lá a imagem, a imagem do cavalo, tem lá a essência do cavalo, a forma do cavalo, e aqui no nosso mundo sensível, então, estão lá os cavalos que existem. Cavalo pequeno, cavalo branco, cavalo grande, cavalo preto. Então, todos esses cavalos aí são cópias da essência de um cavalo que, segundo Platão, está lá no mundo das ideias. Então, esses cavalos que existem no nosso mundo são apenas uma cópia. Eles não são reais, tá? Então, é isso então que diz o Platão. Seguindo lá. Então, hoje nós vamos às explicações ou interpretações possíveis a respeito do mito ou alegoria da caverna. Você vai encontrar mito ou alegoria, isso não faz diferença, tá? Mas o mito é uma forma de dizer alguma coisa e a alegoria também é uma forma de expressar alguma coisa. Você usa uma alegoria para dizer algo de um outro modo, tá? Então vamos lá rever lá. Havia homens em uma caverna, esse segundo Platão, né? Eles estavam presos, acorrentados desde que nasceram, estavam presos, acorrentados, voltados para a parede, onde havia a projeção de sombras, e como eles viviam o tempo todo ali, eles acreditavam então que aquelas sombras projetadas na parede, que elas eram verdadeiras, tá? Eles não tinham noção de que havia um outro mundo, tá? Então eles iam lá e acreditavam que aquilo ali fosse a realidade. Então, certo dia, um desses homens é retirado da caverna ou sai dela, tá? Segundo Platão, ele não explica como, porque é uma alegoria, então tem que ter todo sentido, detalhe certinho, Então, quando esse homem sai da caverna, após viver toda a vida dele na escuridão, ao primeiro contato com a luz, quando você sai da caverna, os olhos dele se ofuscam. A dor de ter contato com a luz, Nunca teve contato com a luz. Então, tudo no início parece confuso. Você não consegue ficar com seus olhos abertos
quando tem contato com a luz, né? É como quando a mãe de vocês acende a luz do quarto de manhã e vocês têm que acordar para ir para a escola ou para assistir às videoaulas, né? O primeiro contato com a luz causa um estranhamento aos nossos olhos e depois nós acostumamos com isso. Então, esse homem sai da caverna e ele então começa a ter contato com o mundo fora da caverna quando ele se acostuma com a luz. Então ele passa a contemplar a realidade, né? E quando ele contempla a realidade, ele percebe que aquele mundo fora da caverna é que é a verdade. Então o que tem nele agora aqui? Nele tem um desejo de voltar e avisar para os amigos dele que lá eles viviam em uma situação de engano, que eles estavam sendo iludidos pelas sombras, pelas aparências que eram projetadas na parede da caverna. Aí então, segundo Platão, ao retornar à caverna, ele tenta explicar aos que lá ficaram que aquilo não era verdade, que aquilo eram apenas sombras que eram projetadas na parede, que eles não estavam observando a verdade. Mas eles não conseguiam, os homens que ficavam na caverna, não conseguiam compreender o que ele dizia, não aceitaram as ideias dele e acabaram por matá-lo, tá? Então é assim que o Platão encerra esse mito da caverna aí, né? O homem que conheceu a realidade tenta ajudar, tenta explicar para os que estão dentro da caverna que aquilo que eles viam na parede eram apenas aparências, ilusões, sombras do mundo real que havia fora da caverna. Beleza, galera? Então isso aí então foi o mito da caverna que vocês viram naquele videozinho lá que eu havia passado para vocês em outra aula. Bom, o que Platão queria dizer então com esse mito ou alegoria da caverna? O que ele quer dizer com isso aí? Então a gente tem aí algumas explicações. Primeiro então é a explicação dele da teoria das ideias e a dualidade da realidade. Então, fora da caverna seria então o mundo das ideias ou o mundo inteligível, né? Então, ali fora da caverna são as essências, é a realidade, é a forma, é o mundo que é belo, que é perfeito, que é eterno. Então, fora da caverna está o conhecimento real das coisas, tá? Então, a primeira explicação do mito é essa aí. Fora da caverna é a realidade, então seria lá fora o mundo das ideias, e dentro da caverna seria então o nosso mundo sensível, o mundo que vivemos, que é uma cópia, né? As sombras são apenas cópia daquilo que passa lá fora na parede lá e que é projetado dentro da caverna. Então, que é imperfeito, onde nós somos iludidos pelos sentidos, que é um mundo enganoso. Então, as sombras, as projeções, né, são mentiras, e a escuridão da caverna, então, refere-se à ignorância. Ignorância, aqui no caso, não de violência. Ignorância aqui quer dizer falta de conhecimento. Então, as pessoas que estão dentro da caverna estão em um estado de ignorância. E então, essa primeira explicação aí, né, essa primeira interpretação do mito da caverna, quer dizer, então, a explicação da teoria dele das ideias. Fora da caverna, o mundo das ideias, e dentro da caverna, então, o mundo sensível. Fora da caverna, a luz quer dizer conhecimento, e dentro da caverna, a ignorância quer dizer falta de conhecimento. Então, temos ali agora a segunda explicação. Na segunda explicação, então, o Platão está explicitando os estágios do conhecimento, tá? Que é do mais primitivo até o conhecimento máximo do mundo. Então, tá lá. As sombras representam as sombras, as imagens, né, que são projetadas na parede, representam então a aparência sensível das coisas. As coisas que passam ali atrás do muro, né, que são projetadas na parede, são apenas uma representação das coisas, ainda não são as coisas como elas realmente são, né? O exterior da caverna, então, é a realidade das ideias, e fora da caverna há um sol que ilumina tudo. Então, para o Platão, esse sol aí representa a suprema ideia do bem, que é a melhor ideia, que é a maior ideia que existe no mundo das ideias, que é então a ideia do bem. Então, como é que eu posso... Então, olha só lá embaixo lá. Ó. Então, eu saio lá do estágio da crença,
tá? Que é o estágio mais primitivo de conhecimento, o estágio da crença. Passo pela opinião, tá? E começo a usar o raciocínio. Então o fogo ali já começa a representar o raciocínio, né, que eu uso para chegar ao conhecimento. Então o sol é o conhecimento de verdade. E o fogo que ilumina a caverna, né, que vai projetar as coisas na parede lá, ele é o começo do conhecimento. Ele é o raciocínio. Né? Então, se eu usar o raciocínio através do método dialético, o que é o método dialético? No método dialético, eu confronto ideias. Lembra lá que o Platão é aluno do Sócrates. O Sócrates fazia isso aí, né? Ele ia confrontando ideias para separar aquilo que era falso daquilo que era verdadeiro. Então, nesse confronto de ideias aí, ó, dialético, di quer dizer duas, lexo quer dizer palavras, então, ou duas frases, né? Então, eu pego lá duas ideias, confronto elas e aí eu vou separando aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. É através então desse método dialético que eu vou sair do estágio de crença, que é o estágio de ignorância total, né? Vou passar pela opinião, que ainda não é conhecimento. Opinião não é conhecimento, tá? Então vou começar a usar o raciocínio. O fogo ali está representando o começo desse estágio aí, e vou então chegar ao estágio mais avançado do conhecimento, então, que é a ciência. E a ciência em grego vamos chamar de episteme. Guarda esse nome aí, ó, episteme, epistemologia, que é então conhecimento perfeito. E é o Sol, fora da caverna, então, que vai representar esse conhecimento perfeito aí, segundo o Platão. Tá? Então, essa é a segunda explicação sobre o mito da caverna. Então, lembrando ali, né, ó, a escuridão sempre na escuridão você não enxerga as coisas como elas são. Então, ignorância sempre vai ser associada à escuridão. E a luz sempre vai ser associada ao conhecimento, ou conhecimento à luz, que é quando você enxerga as coisas. Ok? Então, dentro da caverna, escuridão, que é a ignorância das coisas, e fora da caverna, então, é a luz, o conhecimento. E a terceira explicação é o sentido político da alegoria da caverna, né? Então, nesse mito da caverna aí, o Platão está criticando, está fazendo uma crítica à cidade de Atenas. Vocês se lembram então lá, né, que Atenas, pelo Tribunal dos 500, fez algumas acusações ao Sócrates. A principal dessas acusações era a de que o Sócrates estava corrompendo a juventude ateniense. Né? Então o Sócrates foi levado ao tribunal e foi condenado à morte. E aí o Sócrates tomou um cálice de cicuta e cometeu suicídio. E ele se matou. Né? Então o Platão está criticando a cidade de Atenas por ter condenado o Sócrates à morte. Lembra que na alegoria da caverna, né, o filósofo, o homem que sai da caverna é o filósofo, ele tem o conhecimento e ele volta para esclarecer as pessoas que estavam dentro da caverna, mas elas se recusam, né? Então esse é o sentido político da caverna aí, porque para o Platão uma república, uma cidade, um país só vai ser justa, só será perfeita quando for governada por um filósofo. E Atenas acabou recusando, né, as ideias do Sócrates quando mandou ele para a morte, tá? Então, essa é a terceira explicação. E percebam só, na história da humanidade, né, as pessoas que têm conhecimento sempre são condenadas pelas suas sociedades. Ainda lá no mundo antigo, nós tivemos a filósofa Hipátia sendo condenada à morte lá em Alexandria. Lá no século XVI, nós tivemos o Giordano Bruno sendo queimado pela fogueira da Inquisição. Nós temos hoje, né, vários cientistas sofrendo com os movimentos anti-ciência. Então, assim, em várias sociedades da história, os ignorantes sempre condenaram aqueles que têm conhecimento, porque os que têm conhecimento enxergam e sabem coisas que os ignorantes não sabem. E os ignorantes, então, acabam, por não compreenderem as coisas, acabam condenando quem tem conhecimento à morte. O Giordano Bruno, no século XVI, foi condenado
à morte, porque ele falava que o universo era infinito e que a Terra não era o centro do universo. Tá? Ele defendia as ideias do Nicolau Copérnico e do Galileu. E a igreja e a sociedade que estava saindo da Idade Média condenou Giordano Bruno à fogueira. Então, olha só, é claro isso aí. As sociedades ignorantes sempre condenam aqueles que não têm conhecimento a alguma coisa. Tá? Então, e aí? E as cavernas contemporâneas? De tudo isso que nós vimos até agora aqui, né? E as cavernas contemporâneas, quais são elas? Quais são as cavernas que hoje nos deixam na ignorância, que hoje nos iludem, que hoje que hoje nos impedem de ter o conhecimento real das coisas? O celular despertando aqui, peraí. Quais são nossas cavernas? Elas ainda existem, as cavernas? Claro que existem. Então temos lá as fake news que nos iludem uma boa parcela da sociedade. Uma fonte de poder hoje, né, é a criação de fake news. As redes sociais, que são, né, o WhatsApp, que envia notícias falsas. Aí um monte de gente tem conhecimento de notícia falsa e não sabe que é falsa. Olha só, quem está dentro da caverna não sabe que a projeção lá é enganosa. E quem recebe notícias falsas por WhatsApp muitas vezes não tem o controle, não tem conhecimento e aí é manipulado. Tem aquela notícia, toma aquela notícia como se ela fosse verdadeira, né? A TV também é uma fonte de ignorância para nós, né? A TV é uma imagem, a TV é claramente, né? Na TV tem imagens projetadas e na TV não é real lá, né? E o Facebook, né, que é um disseminador de fake news. Há um documentário na Netflix sobre o Facebook e como o Facebook atuou em campanhas da Inglaterra e dos Estados Unidos manipulando as pessoas. Sugiro a vocês que procurem esse documentário sobre o Facebook na Netflix e assistam ele. Tá, galera? Então, assim, de modo geral, né, o sentido mais usado do mito da caverna é esse sentido de escuridão, ignorância e luz, conhecimento. E de que nós, né, vivemos no mundo, mesmo hoje, no século XXI, nós ainda somos dominados por aparências, somos dominados por coisas que não são reais. Ainda uma boa parcela da sociedade ainda está num estado de ignorância. Vejam só, no mito da caverna, Platão fala, ó, somente um se liberta, não são todos que se libertam. Então, nas sociedades, quem procura o conhecimento, quem procura sair da caverna, se desamarrar, se desprender da ignorância, são a minoria das pessoas. A maioria ainda vive num estágio de ignorância. Tá? Então, esse é o maior sentido que nós usamos para o mito da caverna. Ok? Ficamos por aqui então. Tudo bom para vocês? Voltamos semana que vem. Obrigado. Valeu.